Vamos dar início então a essa leitura. Juízes capítulo 18 diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel. E nos mesmos dias a tribo dos Danitas buscavam para si herança para habitar. Porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens, dentre eles, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. Eles disseram: Ide, reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. E dirigindo-se para lá, lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhe disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo ali de Laís, que havia no meio dela, estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse alguém naquela terra. Não tinha leis. Também estavam longe dos sidônios, estavam longe dos povos, estavam sozinhos naquela cidade. E não tinham relação com ninguém, com nenhum país. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhe disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa aquela terra. E vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em irdes para entrar e possuir essa terra de Laís. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra, tem de tudo lá. Então partiram dali da tribo dos Danitas, de Zorá, de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá. Então chamaram a este lugar Mané Dan, até o dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os cinco homens, que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos: Sabeis vós também que naquelas casas há um éfode, e terafins, e uma imagem de escultura, e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá, e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens, que foram espiar a terra, entraram ali, e tomaram a imagem de escultura, o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição. Ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam munidos com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? E eles disseram: Cala-te, põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É melhor ser sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura
e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. Estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam na casa junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica: Que tens que tanta gente convocaste? Então ele disse: Os meus deuses que eu fiz, me tomastes juntamente com o sacerdote, e partistes, que mais me resta agora? Como, pois, me dizeis, que é que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo mau não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo, e ninguém houve que os livrasse. Porquanto estavam longe de Sidom e não tinham relações com ninguém, e a cidade estava no vale que está junto de Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, na cidade de Laís, depois que queimaram tudo. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, antes o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés. Ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica, por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló. Só até aqui. Aqui nós vemos um mundo de sonhos aqui, essa cidade de Laís. Essa cidade sendo tomada pelo povo de Dan. Essa cidade de Laís era uma cidade isolada, sozinha, ali em Israel. Hoje ela está ligada a um porto de Sidom, junto a um oleoduto que vem lá do Irã. Essa cidade mais antes, essa cidade ela estava ali no meio das montanhas, um lugar bem deleitável de se morar. Quando nós vemos aquelas Alpes, né, aquelas montanhas nos Alpes, aquelas montanhas lindas, eles estavam ali, tranquilos e sossegados nessa cidade aqui. Laís, ela era a Sidom muito antiga, né? Ela foi tomada, destruída e se tornou depois essa cidade de Laís. Ela era Sidom, não, desculpa. Ela estava próximo de Sidom, né? Ela era muito antiga entre Sidom e Laís. Só que depois que Sidom foi tomada e destruída, ela ficou sozinha, ela estava muito próxima ali de Sidom. E junto com essa cidade de Sidom, Laís, eles tinham negócios juntos, indústrias antigas do povo antigo, comércios. E para se chegar uma cidade a outra, eles iam pelas montanhas, ao ponto que juntos, unidos, eles fizeram estradas no meio das montanhas, onde tinham plantações, onde tinham coisas necessárias para as suas vidas. Então, depois que Sidom foi destruída, Laís ela ficou sozinha ali, essa cidade. E aquele povo decidiu a não ter rei, a não ter governadores, a não ter governantes, a não ter leis, a não ter policiamento, a não ter ninguém. Cada um vivia conforme a sua vontade e os seus desejos. Então estavam entregues a si mesmos as cidades. Imagine uma cidade sem lei, sem um semáforo para o carro parar, sem lugares para certos tipos de pessoas, não, um lugar sem lei. Cada um fazia aquilo que achasse o certo, né? Ali tinha um grande comércio fenício antigamente. Então, esse grande comércio, tudo que tinha nessa cidade ficou somente para o povo de Laís. Eles estavam ali
tranquilos, calmos, quietos. Eles pensavam em si mesmo que eles não dependiam de nenhuma nação. Eles não precisavam, em suas mentes, se ajuntarem a nenhum povo. Eles estavam tão tranquilos ali que eles não tinham um preparamento para um exército. Os seus jovens, os seus adolescentes não estavam se preparando para nenhuma guerra ou para alguma invasão que pudesse acontecer, como aconteceu. Eles não estavam preparados com isso. Toda nação, todo povo nos nossos dias, e sempre foi assim, estão sempre se preparando, o exército, policiamento, para alguma guerra que possa acontecer, para que eles possam ir diante de algum inimigo que possa aparecer para si. Esse povo de Laís não. Eles estavam tão tranquilos, tão sossegados ali em sua cidade, que eles não se prepararam por alguma investida de algum inimigo a se chegarem a eles. Então, esta cidade tranquila, sossegada, sem preocupação, sem se preocupar em fechar comércio com alguma outra cidade, ela foi pego de surpresa, como nós lemos aqui. Nós imaginamos essa cidade aqui de Laís um lugar muito bom e tranquilo. Nós imaginamos que esse povo em Laís, como eles tinham todas as coisas necessárias para as suas vidas ali, eles estavam prósperos, ricos, sossegados. Talvez todas as pessoas que moravam ali tinham uma casa luxuosa, tinham uma casa boa, tinham mais do que necessitavam dos alimentos, tinham todos os alimentos que precisassem. Eles estavam muito tranquilos e sossegados. Esse povo aqui estavam provavelmente já em suas mentes pensando que eles não precisavam ajudar ninguém. Eles não passavam em suas mentes, será que eu preciso ajudar alguém, ajudar ao próximo, ir até a casa de alguém que necessite de alguma coisa? Não. Eles estavam seguros, quietos e confiados. E eles não haviam autoridade alguma sobre eles. Eles não tinham autoridade nenhuma sobre eles, que diziam o que fazer e o que não fazer, o que pode fazer e o que não pode fazer. Então nós, diante destes fatos, dessa cidade, nós iremos aprender algumas lições para as nossas vidas, em nossas vidas espirituais, que esse povo aqui, na cidade de Laís, não se preocupou, não se preservou, não pensou de antemão que poderiam acontecer com eles, e aconteceu o pior com eles. A cidade foi tomada pelo povo de Dan. Aquele povo chegou e tomou todas as tuas coisas e queimou toda aquela cidade e matou todos os moradores dela, em um dia que eles não esperavam. Então, esse povo aqui, eles estavam seguro, vivendo naquele pequeno paraíso ali na mente deles. Esse povo de Laís, se entregando aos prazeres, se entregando aos esportes, se entregando à prosperidade que cercavam eles ali, porque a sua terra era uma terra frutífera, uma terra muito boa. Eles não paravam para pensar nas perguntas normais que todo ser humano tem. Para que é a vida? Qual o sentido da vida? Ou alguma pergunta que nós deveríamos estar sempre pensando em nossas mentes. Será que tem alguém que eu possa ajudar? Será que tem algum amigo, alguma pessoa que eu possa ajudar, não só financeiramente, mas estendendo a minha mão para essa pessoa? Eles não estavam preocupados com isso. Eles não estavam preocupados, será que pode acontecer algum desastre inesperado conosco? Eles não pensavam nisso. Eles estavam vivendo ali sem pensar em nada que poderia atingi-los. Eles não se interessavam nesses problemas. Eles estavam tranquilos, sossegados. Eles estavam complacentes, a palavra correta. A sua única preocupação ali que eles tinham eram seus desejos egoístas, imediatos, somente isso. A única coisa que eles estavam preocupados, eles estavam seguros nessa cidade. E eles também estavam quietos, visto que eles tinham tantos suprimentos, tanto alimentos, uma terra muito boa e frutífera, a qual eles não precisavam fechar com nenhum país vizinho para necessidade de algum tipo de alimento ou de comércio. Eles estavam quietos ali, tranquilos, quietos, sem buscar nenhum povo. Eles podiam se dar ao luxo de não fazer comércio em outras cidades, ao ponto de que, para algumas cidades em volta, talvez nem sabiam que existia Laís ali.
eles estavam somente concentrados em seus próprios prazeres. Eles não tinham outro interesse a não ser por si próprios ali em sua cidade. Eles estavam quietos, eles também estavam confiados. A terceira palavra aqui que nós temos que guardar, eles estavam confiados. Aquele povo não tinha necessidade de fazer aliança com ninguém. Eles não viam a necessidade de fazer aliança com ninguém. Nem os seus vizinhos mais fortes, eles não viam necessidade. Eles estavam confiados em si próprios. Eles achavam que nunca poderia ocorrer algum perigo ou ser atacado por um inimigo. Nunca passava isso em suas mentes. Eles tinham abolido, eles tinham tirado dali qualquer tipo de despesa, né, que um exército pode dar a uma sociedade, a algum país. Eles tinham tirado. E seus rapazes estavam restritos. Eles não queriam as restrições do serviço militar. Estavam tranquilos, eles não pensavam que precisavam se preocupar com estas coisas. De maneira que aquele povo permaneceu completamente desprotegido por qualquer pessoa, ao ponto de que nós lemos aqui que só foram 600 homens para um país inteiro e tomaram aquela cidade inteira. Tranquilo, foi fácil para o povo de Dan, porque esse povo estava tão confiado em Laís, estavam tão tranquilos que eles não tinham exército, não tinham ninguém e nem tinham amizades com vizinhos que poderiam ajudar a eles. E por quarto, aqui que nós temos que guardar em nossas mentes também, eles não tinham nenhum governante ou autoridade. Eles aboliram, eles tiraram as autoridades dos governantes, de maneira que eles pudessem alegar ser uma sociedade totalmente livre. Livre para fazer aquilo que quisessem, livre para se entregarem a todos os tipos de desejos e prazeres egoístas que cada ser humano longe da lei de Deus se entrega. Esse povo aqui não tinha ninguém para impor lei, não tinha força policial para falar o que pode, até aqui não pode, passar daqui em diante não pode. Eles não tinham isso. Eles odiavam regras, eles odiavam leis, eles odiavam que alguém governasse a vida deles. Eles não queriam ser governados por ninguém. Mas nós lemos o que aconteceu com Laís. Ela foi pega de surpresa. Nós vimos que um grupo de espiões, que nós lemos aqui de 5 homens, foram espiar a terra de Laís. Esse povo de Dan que estavam procurando por territórios novos, que estavam procurando por alguma herança. Esses 5 homens, eles chegaram a Laís, eles viram uma cidade tão fácil, tão tranquila, tão sossegada e tão simples, para que eles não poderiam, eles não tinham necessidade de tamanho esforços para tomar aquela cidade para si. Esse povo aqui de Dan viu uma casa com as portas abertas, com os seus portões abertos, uma casa sem portão, uma casa sem janela, que é fácil de entrar e pular. Eles viram uma casa totalmente desprotegida e os seus habitantes tão ingênuos, num mundo tão mau, tão caído de pecado, de engano, de morte, de traição, de roubos, esse povo tão tranquilo. Essa cidade aqui, em pouco tempo depois que esse povo de Dan tomou a cidade de Laís, em pouquíssimo tempo, essa cidade foi esquecida por todos os povos, por todas as cidades ao redor. Por quê? Porque elas não eram conhecidas com os seus vizinhos, não tinham uma amizade com os seus vizinhos, com os seus governantes vizinhos, com o exército vizinho, com ninguém. Há pouco tempo depois eles foram esquecidos. Aqui, tudo que nós aprendemos até este momento, nós vemos como algo para nós espiritual, especialmente em nossa atitude para com Deus, o nosso Criador. E os perigos que cada um de nós que estamos aqui nesse mundo temos, os perigos espirituais, os perigos que eu e você temos com o nosso Criador, com os perigos também que nós temos contra tudo aquilo que ataca nós espiritualmente, isso é, o mundo, os nossos pecados, a nossa carne e Satanás.
Então, cada um de nós tínhamos que ter em mente que nós estamos em perigo. E o nosso perigo é que um dia nós iremos ter que prestar conta diante do nosso Criador. E nós temos alguns inimigos que estão nos atacando desde o dia do nosso nascimento e nos atacará até o último dia da nossa morte, que é o mundo, o pecado e Satanás. O mundo, os desejos, os prazeres do mundo que os nossos olhos veem, que os nossos ouvidos ouvem e que o nosso ser pecador muitas vezes deseja. O mundo, ele é como um prato de pecado muitas vezes, que ele é colocado diante dos nossos olhos. E o nosso pecado que habita em nós, ele olha para este mundo e ele deseja as coisas que são pecados, que são contra a lei de Deus. E também tem um inimigo, que ele pega esse prato e ele coloca esse prato mais próximo de nós muitas vezes, e ele também lança em nossas mentes, em nossos corações, em nossas mentes, flechas, dardos que a Bíblia chama, para nos trazer mais desejos pelas coisas desta vida. Satanás. Satanás, ele não é este ser que nós vemos por aí em algumas religiões, em algumas igrejas, em algumas seitas. Satanás não é esse monstro que anda de chifre e que tem um rabo vermelho queimando. Satanás, ele não é o dono do inferno, ele não é esse ser criado nos animes, né? Essa luta de demônios nos animes, nos desenhos. Satanás não é esse ser. Satanás, ele é um ser sábio e inteligente. Ele é um ser que ele não se manifesta nessas pessoas que nós vemos nessas religiões, nesses televangelistas da televisão, onde ele entra dentro de uma pessoa e começa a falar estranho, contorcendo a pessoa. Não. Satanás, ele é um ser esperto. Ele é um ser sábio. Ele é um ser inteligente. Como algum dos seus poetas diz, ele vive há mais de 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que ele não saiba demais. Então Satanás, ele é um grande médico, ele é um grande advogado, ele é um grande sábio, ele conhece sobre todas as coisas desta vida, deste mundo. Então, pelo conhecimento destas coisas, ele cria formas, métodos e coisas usando pessoas para nos levar ao pecado, para que nós nos distanciemos de Deus. Satanás, ele é um grande rei da tecnologia. Satanás, ele é um grande sábio da psicologia para criar coisas para que parem as nossas mentes nas coisas vis e passageiras desnecessárias nessa vida. Satanás é esse ser que faz isso. Ele está trabalhando a todo momento, sem dormir, sem parar, para que crie entretenimento, que crie coisas para que eu e você paramos as nossas vidas e fiquemos presos aos pecados, ao entretenimento, para que a nossa vida passe e nós não busquemos a Deus. Este é Satanás. Ele não é este ser feio que nós devemos temer nas escuras. Não, ele não é esse ser, ele é um ser sábio. Ele não está preocupado em colocar medo e terror em nós. Ele está preocupado em nos deixar quietos, tranquilos, prósperos e confiados em nossos prazeres. Este é o nosso grande inimigo que nós temos. Ele não é este ser que nós vemos nos desenhos, nos animes, né? Aquela luta de demônios, do mal com o bem, não. Deus, ele não luta com Satanás. Deus é o ser criador de Satanás. Ele é um cachorro na coleira de Deus, isso é Satanás. O demônio, ele não tem esse tal poder que nós vemos por aí. Ele não é este ser. Ele é sábio, ele é inteligente, ele tem um intelecto muito grande por todos esses anos que se passam, todos esses séculos. Ele está formulando, criando e inventando coisas para que os homens parem e não pensem em buscar a Deus. Como esse povo de Laís. Esse povo não estava preocupado com coisa nenhuma, a não ser ao se entregarem seus prazeres. Um dos maiores erros que os seres humanos têm
é pensar que quando eles estão tudo bem em sua vida, quando a saúde está bem, quando a vida financeira está bem, é porque Deus está os abençoando. Mas muitas vezes não é verdade. Muitas vezes quando nós estamos confiados, tranquilos, é Satanás que trouxe muitas coisas para as nossas vidas para que nós não nos preocupamos com o fim de nossas vidas e nem pensemos em buscar a Deus e nem pensemos que um dia nós iremos ter que prestar conta com o nosso Criador. Então Satanás é este ser, um grande inimigo. E o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer como um exército, nós devemos nos preparar para lutar, para nos defender contra estes inimigos, o pecado, o mundo e Satanás. E a única arma, a única espada que nós temos para lutarmos contra estes arqui-inimigos nossos é a palavra de Deus. É conhecermos as Escrituras, é conhecermos a palavra de Deus. Nós, como semelhante a este povo de Laís, nós também estamos muitas vezes seguros. Nós também não queremos ser incomodados com preocupações acerca do estado do nosso caráter, que nós somos maus, que nós somos pecadores. Não, nós estamos seguros. Eu não quero ouvir sobre essas coisas. Eu não quero ouvir sobre a minha alma. Eu não quero ouvir que eu sou uma pessoa, se eu não busquei a Cristo Jesus, que eu estou perdido nos meus pecados. Muitas vezes nós estamos seguros como esse povo de Laís. Não queremos crescer no que diz respeito às questões reais da vida. Temos muitas vezes tendência de nos esconder das coisas desagradáveis da vida. Se esconder, não, eu não quero problemas, eu não quero enfrentar o meu caráter, eu não quero enfrentar que eu sou um mentiroso, eu não quero enfrentar que eu sou uma pessoa irada, irritada, eu não quero enfrentar que eu tenho no meu caráter muitos pecados, desejos que eu não deveria ter, pensamentos que eu não deveria ter. Muitas vezes nós não queremos enfrentar a isso, nós queremos estar seguros em nosso engano, em nossa mentira. Por que é que as pessoas não falam muito sobre a morte, não é verdade? Nós vemos quando alguma pessoa morre, muitas pessoas dizem, está num lugar bom, é a primeira coisa que vem em mente. Está em um lugar bom, está em um lugar tranquilo. A pessoa, ela nunca buscou a Deus, ela viveu a vida inteira dela buscando prazeres, buscando satisfação nesse mundo, buscando profissões, buscando um lugarzinho neste mundo caído, um pedacinho de terra que logo será queimado, que logo será destruído pela vinda do Senhor. Ficou a sua vida inteira buscando somente coisas para esta vida, tentando melhorar o mundo, a qual é algo bom muitas vezes, mas perdeu muito tempo com estas coisas e sem esperar, daqui a pouco vem a morte. Então muitas pessoas vão dizer, não, estamos num lugar bom, ninguém buscou saber, ninguém buscou estudar, ninguém buscou saber o que Deus diz em sua palavra, como é depois da morte, para onde vão as pessoas que morrem, nunca buscou saber, mas não preferiu se ajuntar naquele local onde é uma das maiores invenções de Satanás, que é a religião. Satanás ele é tão sábio, tão inteligente, que uma das maiores invenções que ele tem é a religião. O que a religião ela faz? A religião ela diz assim para você, venha para a nossa religião, venha para a nossa igreja, venha para a nossa denominação, fique tranquilo e sossegado nela, porque você estando tranquilo e sossegado nela, você irá para o céu. Você depois da sua morte, por ser um bom religioso, você vai para o céu. Satanás é muito esperto para inventar essas coisas, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós precisamos ir a Cristo Jesus para a salvação. Nós precisamos buscar a Ele. Nós precisamos ouvir o som do Evangelho, a palavra de Deus, que diz que eu sou um pecador e que eu estou perdido nos meus pecados e eu necessito buscar a Ele para a salvação. É isso que a Bíblia diz, não uma religião, não uma igreja, não uma instituição, não um batismo, não. Nada disso pode salvar uma pessoa, mas somente se eu for a Cristo Jesus, se eu for a Ele arrependido dos meus pecados, isso é,
Eu percebi que eu sou um pecador, eu entendi que eu sou um pecador, eu entendi que eu não sou tão bom como eu penso que eu sou bom, eu entendi que eu tenho um caráter contrário à vontade de Deus e eu necessito de um Salvador. E eu necessito buscar a Deus para a salvação. Muitas vezes nós estamos seguros, nós não queremos ouvir sobre morte, nós tendemos a apostar no fato de que, de algum modo, tudo terminará bem, no final tudo vai dar certo. Na verdade, muitas vezes pensamos assim. Por que é que as pessoas preferem confiar na sorte, ao invés de buscar o auxílio, a orientação, a proteção, ou estar confiado em Deus, no Senhor? O único que pode suprir a verdadeira necessidade que cada homem, que cada ser humano tem. Então, nós podemos estar seguros espiritualmente nesses pensamentos, nesses desejos, nessa autojustiça que nós já fizemos em nossas mentes. Também nós podemos estar quietos, como aquele povo ali, quietos. Nós não queremos se ajuntar com ninguém, nós não tentamos ser úteis a Deus ou às outras pessoas, nós estamos quietos, nós não pensamos em buscar como auxiliar e ajudar ao próximo, não, estamos tranquilos. Nós nos tornamos muito egoístas, muitas vezes, ocupados em obter somente o que nós desejamos, agradando a nós mesmos, vivendo para nós mesmos, e nós ignoramos tudo aquilo que nos desagrada. Isso é, nós estamos tão quietos, tão preocupados em nossa alegria, em nossa satisfação, em buscar alegria para nós mesmos, que nós nos esquecemos que nós temos que buscar a Deus, ou melhor, nós não queremos buscar a Deus porque nós ignoramos tudo aquilo que nos desagrada. Então buscar a Deus me desagrada, por quê? Porque a lei de Deus diz que eu sou um pecador, e eu não quero ouvir isso, isso me desagrada. Eu quero ouvir que eu sou uma pessoa boa, eu quero estar com pessoas legais, eu quero estar fazendo coisas que só traga alegria para mim mesmo. Não é assim? Vocês que são adolescentes, espero que vocês não sejam assim, mas vocês conhecem muitos adolescentes no meio onde vocês andam, escolas, amigos, e vocês estão vendo uma sociedade cada vez mais egoísta, mais preocupada em tirar divertimento para si mesmo, não é verdade? O que dizer dos jogos dos nossos dias? O que é isso? Crianças passando horas, às vezes 24 horas, buscando divertimento, alegria para si mesmo, somente para si mesmo. Antigamente, as crianças, os adolescentes, eles se ajuntavam em suas brincadeiras para extrair prazer para si também, mas junto com outras crianças. Hoje, nos nossos dias, buscando somente prazer dos jogos, dos animes, de todas estas coisas para si mesmo, passando muito tempo. Não é que não pode fazer, eu não estou falando isso, eu não creio que eu deva falar isso para vocês, que vocês não deveriam fazer isso um pouco a cada dia ou alguns dias na semana, em meses, não. Mas quando isso é feito todos os dias, muitas horas do dia, é errado. Você está buscando prazeres egoístas para si mesmo. Você poderia estar buscando algo que fará você crescer e que no futuro você vai ajudar a outras pessoas que a crescer intelectualmente, lendo livros, estudando. Isso somente não é uma busca egoísta. Não é somente buscando quando você lê, quando você estuda, somente para você. Porque no futuro, quando vocês terem as suas profissões, quando vocês forem adultos, vocês irão ajudar com o conhecimento que vocês tiveram na infância de vocês para ajudar outras pessoas também. Então, nos nossos dias nós vemos muito isso, pessoas muito egoístas. Eu preciso estar no meu vício, eu preciso estar entregue totalmente nas coisas que eu amo, que eu gosto, e que isso traz total alegria para mim. E talvez isso é o mal de que essas pessoas não encontram verdadeira alegria. Por quê? Porque estão tentando extrair alegria para si mesmo. E daqui a pouco tem depressões, daqui a pouco tem tristezas profundas. Por quê?
porque nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para o nosso Senhor, para o nosso Criador, para extrairmos prazer dele, alegria do Senhor para as nossas vidas. E também pelas coisas que Deus fez. E uma das formas de nós recebermos alegria é ajudando o próximo, é pensando em outras pessoas, é ajudar outras pessoas, o nosso próximo. E quem é o meu próximo? O meu próximo não precisa ser precisamente o meu amiguinho lá na escola, mas também ele é. Mas o meu próximo é meu pai, é minha mãe, a minha avó, o meu avô, meus irmãos, meus primos, meus tios, qualquer pessoa que esteja mais próximo de mim. Como que eu posso ajudar mais a minha mãe? Como que eu posso ajudar melhor o meu pai? Eu poderia pensar mais nisso. Isso traria para mim uma verdadeira alegria, uma verdadeira felicidade que nós não encontramos em estarmos sozinhos, que nós não encontramos nos jogos, que nós não encontramos nos desenhos, nos animes sozinhos. Nós não encontramos isso, a não ser ajudando o próximo. Mas nós estamos pensando aqui, inquietos, em tentarmos ser úteis a Deus, buscando ao Senhor em sua palavra. E também nós, como aquele povo ali espiritualmente, nós possamos estar confiados em nós mesmos, confiados e não percebendo que nós temos grandes inimigos na vida, como eu disse, Satanás. Ele almeja nos prender numa vida de pecado. O trabalho dele nesse exato momento, em todos os momentos, para a minha vida e para a sua vida, é te prender em algum pecado. Ele está traçando o meu caráter e o seu caráter para ver o que você mais gosta, o que o seu prazer, os seus desejos mais te levam na sua infância, na sua adolescência, para que ele consiga te prender nessas coisas e você fique preso a sua vida inteira. Talvez em esportes, talvez em coisas passageiras, desnecessárias da sua vida, talvez na sua breve adolescência, em baladas, em coisas desprezíveis, em coisas desnecessárias. Ele está trabalhando isso, em falsas ideias, de muitas pessoas que nos levam para longe de Deus, em trazer pessoas dessas para próximo de nós. Então, Satanás ele está trabalhando, ele não está andando do meu lado e do seu lado, rugindo, como este ser monstruoso, mas ele está sim rugindo como leão, para tentar nos levarmos para uma vida sossegada, tranquila em nossos pecados, para que a morte nos pegue de surpresa. Pensamos estar protegidos e seguros quando, na verdade, somos presas fáceis a Satanás. Como nós somos presas fáceis a Satanás? Simplesmente não buscar a Deus, e simplesmente não aprender sobre Deus em sua palavra, simplesmente não estudar a palavra de Deus. Nós nos deixamos totalmente abertos aos ataques de Satanás, e aí ao mal e aos problemas que há de vir sobre as nossas vidas. A pessoa mais fraca é aquela que não acha que será atacada. A pessoa mais fraca é aquela que ela acha que não será atacada. Nos nossos dias, nós vemos que existem um trabalho gigantesco de Satanás em fazer com que as pessoas fiquem quietas e tranquilas na sociedade, para que elas pensem que elas não serão atacadas, para que elas pensem em ser tão fortes que elas não precisam buscar a Deus. Elas dizem assim, não, buscar a Deus é coisa de pessoas fracas, de pessoas de mente fracas, mas a pessoa mais fraca é aquela que não acha que será atacada por Satanás, por o diabo, pelo pecado e pelo mundo. Satanás ele faz com que nós confiemos em ideologias, que nós confiemos em teorias que não são existentes, que não são verdadeiras, como a teoria do Big Bang, a teoria que nós viemos do macaco, teorias para que nós pensamos, se nós viemos do macaco, se nós nós viemos do nada, viemos de uma explosão como o Big Bang, como uma evolução, então a vida é só isso aqui.
A vida ela é passageira, nós não fomos criados por um ser inteligente, não, nós viemos do nada, então nós temos que viver a nossa vida de qualquer forma, sem nos preocupar, levando as nossas vidas conforme nós queremos ou pensemos, sem lei, sem mandamentos, da forma que nós achamos que nós devemos viver. Então Satanás está trabalhando nisso, para que nós venhamos pensar nessas coisas. Mas a pessoa mais fraca não é a que crê nessas teorias, mas a pessoa mais fraca é aquela que acha que não será atacada. Não, isso é tudo mito, isso são coisas que eu não devo me preocupar, coisas sobre Deus, sobre religião verdadeira. Não, eu não devo me preocupar com isso, não. Na verdade, isso é tudo engano de homens que querem tirar dinheiro das pessoas. Eu não devo me preocupar com isso, são coisas, ideias fracas. Isso que Satanás está fazendo a cada dia, ensinando e ensinando em nossa mente que não existe um Criador, que nós viemos da obra do acaso, então nós não devemos nos preocupar com nada. E também, outra coisa que aquele povo de Laís fez, eles estarem sem um governante ou autoridade. Eles estavam sem governante, sem autoridade. Nós também, muitos de nós olhamos uma vez para a lei de Deus e decidimos que não queremos obedecê-la, que nós não queremos ouvir sobre ela. Desejamos ser livres, seguir o nosso próprio caminho e deixar Deus fora de nossas vidas, ou uma religião que deixa Deus fora dela. Então, sem um governante, sem autoridade, eu não preciso disso. Eu não preciso de que alguém diga o que eu devo fazer. Eu não preciso de um Criador que diz a forma de eu ser salvo. Não, eu quero ter a minha mente, eu quero ter os meus pensamentos. Eu não quero que Deus diz para mim que eu deva buscar ao Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Eu não quero que Deus diz em sua palavra que existe somente um caminho para a salvação. Não, todos os caminhos levam a Deus, eu quero crer. Eu quero crer que todos os caminhos, todas as religiões, todas as formas de credos levam a Deus. Eu quero pensar assim. Eu não quero crer como o Senhor Jesus disse, que Ele é a única porta, Ele é o único caminho que leva a Deus. Eu não quero crer assim. Eu não quero essa autoridade, eu não quero esse governante, eu não quero esta lei sobre mim. Então, muitos de nós podemos estar assim, podemos estar vivendo desta forma, ou talvez viveremos há muitos anos de nossas vidas desta forma, longe, seguros, quietos, confiados e sem nenhuma autoridade, sem nenhum governante. Nós temos que nos lembrar desta passagem aqui que nós lemos de Juízes capítulo 18, que num único dia os habitantes de Laís, eles perderam tudo. Suas vidas, seus lares, suas prosperidade, seu país. Se fosse nos nossos dias, seus carros, suas casas, suas tecnologias, seus iPhones, todas as coisas que eles guardaram para a sua terrível humilhação. Foi uma terrível humilhação para aquele povo orgulhoso, rico, cheio de alimentos, tranquilos neste mundo aqui. E um dia, do nada, aquele povo tranquilo, em sua sociedade, eles olham para as montanhas vindo 600 homens de Dan. E aqueles 600 homens acabam com a sociedade de uma vez por todas. Esse fato aqui, nós temos que encarar isso aqui. De que esse inimigo que nós aprendemos aqui, Satanás, que ele deseja ter nós em seu poder, um dia acontecerá infortúnios conosco também. Tragédias irão afligir nós. Doenças irão nos infectar. E além de tudo, a morte, ela nos espera para nos golpear-nos. Nós não podemos nos dar o luxo de viver uma vida independente de Deus, longe de Deus. Eu e você, ou melhor, vocês, estão tão fortes de saúde na adolescência de vocês, estão tão bem, nem todos, mas muitos, e talvez vocês não pensem na morte, não pensem que um dia serão infectados por uma doença, que um dia irão ter que prestar conta diante do seu Criador, um dia, como esse povo aqui de Laís, inesperado, um dia inesperado, de repente,
os olhos se fechou nesse mundo e estavam diante do seu Criador para serem julgados por Ele. A única forma, o único caminho é o Senhor Jesus Cristo. E para nós aqui, que pode gerar um certo temor sobre nós a morte, que um dia nós iremos prestar conta diante do nosso Criador, para mim e para você neste exato momento, pode ser também um momento de grande alegria. Sabe por quê? Por causa que eu e você estamos tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o caminho que nos leva à salvação, o caminho que o Senhor Jesus abriu para que nós podemos verdadeiramente estarmos tranquilos, confiados, em paz com o nosso Senhor, que é a salvação no Senhor Jesus Cristo. Eu e você, neste exato momento, primeiramente, poderemos estar muito felizes. Por quê? Porque nós estamos ouvindo o Evangelho. E quando nós ouvimos o Evangelho, é o Senhor Jesus nos chamando para a salvação. Vocês sabiam que neste exato momento, crianças como vocês nunca ouviram sobre Jesus? No Irã, no Paquistão, em países muçulmanos, em países como a Coreia do Norte, em países que o cristianismo não tem poder e fala para falar do caminho de salvação. Talvez essas crianças vão crescer até seus 60 anos sem nunca ter ouvido o Evangelho. E eu e você aqui sentados hoje, neste lugar, neste pedacinho deste globo, deste mundo, temos a oportunidade de ouvirmos que Cristo Jesus morreu no lugar de pecadores como nós, para que nós possamos buscar a Ele para a salvação e termos a vida eterna nele. Nós devemos ver que nós somos pecadores, somente isso diante de Deus. Eu não preciso ajuntar um bolão de dinheiro e trazer para a igreja. Eu não preciso subir uma escadaria de joelhos. Eu não preciso fazer algum esforço religioso para obter esta salvação, não. Eu preciso somente compreender que eu sou um pecador e que Cristo veio para salvar pecadores como eu e buscar a Ele com os meus lábios e invocar o nome dEle para ser salvo. E eu e você estaremos confiados em Cristo Jesus. A Bíblia, ela muitas vezes faz uma menção de Deus e do Senhor Jesus Cristo como uma rocha. Isso é, quando nós estamos numa rocha, nós estamos seguros, ali está passando um vendaval, está passando um mar forte, mas nós estamos ali numa rocha firme, que o mar, que a água não irá levar essa rocha. Assim é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos nele, salvos nele, nós estamos numa rocha firme e nós podemos ficar tranquilos para que aquele grande dia que há de vir sobre todos os homens, todos os seres humanos irão de comparecer diante de Deus se não estiverem em Cristo Jesus. A sua areia religiosa, a sua areia de ideologias, a sua montanha de areia que eles fizeram será demolida. Então eles serão condenados. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, nós seremos salvos.